Seja bem-vindo a mais um Investidor em Ação com o tecnólogo Gilvan Bueno. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já pensou em empreender, mas olhou o mercado e falou, acho que não é a hora. E ainda mais agora com Selic baixa. Como é que é essa relação? É sobre isso que o Gilvan vai falar com a gente. Tudo bem, Gilvan? Seja bem-vindo. Uma grande alegria, eu agradeço o convite e me sinto muito honrado de estar aqui na sua companhia e representar uma instituição tão importante para os administradores do Brasil, que é o CRA. Gilvan, empreendedorismo e Selic baixa. As pessoas acham, a maioria das pessoas vê essa relação, assim, tipo, quando um está assim, o outro não pode estar assado. Mas como é que é isso? Qual é a realidade de investir, de empreender neste momento? É interessante nós criarmos aqui uma analogia e destacarmos dois corredores, tá? Corredores que estão ali disputando com condições diferentes. Um empreendedor, um corredor, ele já tem toda a natureza benéfica que lhe propicia investir, de tentar resultados diferentes, e você tem outro corredor que é um pouco mais preso, que ele não tem muita liberdade de atuação e que o seu sistema, o seu ecossistema não lhe favorece. Eu acho que essa analogia ela é muito feliz para contextualizar a sua pergunta. Por quê? Quando a gente olha os países desenvolvidos, o que eles fizeram para ser países desenvolvidos? Como é que foi essa transformação? Por que os Estados Unidos, por exemplo, lideram o setor de inovação e a Índia acompanha esse país? E por que os países emergentes são emergentes e têm muita dificuldade de crescimento? Primeiro, pela a taxa de juros e pela estrutura do sistema econômico ser muito difícil. No Brasil, no passado, você não tinha inspiração para investir, Érica. A taxa de juros era 20% ao mês, você tinha uma inflação em algum momento de 3.000%, a desconfiança internacional era muito grande. Enquanto você olhava nos Estados Unidos, condições totalmente opostas. Né? E agora, com a Selic a 2%, é um cenário benéfico e incentivador para você empreender. Por quê? Como nós falamos nos últimos programas, a poupança está rendendo 1,40. Então, se você ficar com seu recurso um ano na poupança, ele vai render 1,40. Na taxa Selic, 2%. Em outros ativos, 4%. Ou seja, vai surgir agora, Érica, um segmento muito criativo, que é o investidor anjo. Aquela pessoa que compra participações em empresas, mas aí é o momento que o CRA se destaca. Por quê? Porque o CRA, ele forma administradores, ele tem uma educação, uma faculdade corporativa que te ajuda, porque muitas pessoas que querem empreender, que querem, por exemplo, utilizar as redes sociais, que não têm conhecimento, ele acaba rasgando dinheiro. Então, a Selic baixa é a transformação do Brasil num país que vai permitir o pequeno, o médio, o ultra mega pequeno empreendedor até a buscar formas de construir um negócio. Porque hoje, Érica, se você falar de investimento, as pessoas não estão tão inclinadas. E aí, para finalizar essa longa resposta, você olha a Bolsa de Valores. Nós iniciamos o ano falando de 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores, Érica, e nós temos 2,8. Então, esse é o cenário. Bom, é interessante, você fez essa analogia com países desenvolvidos, né, não países emergentes, porque o investidor, o empreendedor brasileiro, ele pode se espelhar na história desses países para entender mais ou menos como é que vai ser a evolução ou a situação brasileira é diferente. Como é que é isso? Excelente pergunta, e foi isso que me motivou ano passado a ficar 30 dias nos Estados Unidos, a viajar para Genebra. Na verdade, eu fui convidado a fazer uma palestra em Genebra para alguns investidores, para entender como esses países sobressaem. Basicamente, eles têm um ambiente educacional muito parecido com a nossa faculdade corporativa, que corrobora a você ter mais conhecimento. Depois, o preço do dinheiro. Por isso que a gente está falando de Selic. Preço do dinheiro está muito baixo. Então, com o preço do dinheiro muito baixo, você estimula as pessoas a tomarem crédito, estimulam novos projetos, estimulam novos empreendimentos, a aquisição de imóveis, de automóveis. O grande desafio do atual momento é que o Brasil usou a fórmula do crescimento através do crédito, Érica, nos últimos anos. Então, nesse momento que você tem taxa de juros muito baixa, uma grande parcela da população está endividada, com o seu nome negativado. Então, na minha concepção, esse é o maior desafio. E não só esse, o desemprego.
né? O desemprego aí tem um número maior de pessoas desempregadas do que empregadas. E essas pessoas desempregadas, elas não têm muita capacitação. Então, isso, na minha visão, são os dois maiores entraves: o endividamento das famílias dos anos anteriores e o desemprego. Então, para isso, mais uma vez eu tenho falado, invista em conhecimento, se apoie em grandes marcas, porque é um cenário de muita oportunidade. Só para finalizar, Érica, eu vou pegar 3 indicadores aqui, tá? O setor de serviços, ele teve uma recuperação. O setor da construção civil, Érica, teve uma grande recuperação, a venda dos imóveis assim em São Paulo, então corrobora muito. E o setor também do agronegócio vem sempre puxando o crescimento. Então são setores que estão crescendo muito. E, né, não posso nem deixar de falar o e-commerce, né? Todo mundo hoje, se você falar alguma coisa, e-commerce, 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 entendeu? E você falou sobre Estados Unidos, sobre a questão do crédito, né? A gente tem na cabeça que a crise de 2008 nos Estados Unidos começou por causa do crédito, né? Da quantidade de crédito na praça, etc. Há alguma possibilidade disso acontecer novamente, ter reflexo no Brasil? Ou são águas passadas? A crise de agora é outra, né? Vamos pensar mais naquela. Agora a crise é nova. Não, Érica, que raciocínio muito pertinente, porque ele abre uma janela de oportunidade para a resposta do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. A estrutura do sistema financeiro brasileiro é muito diferente, e só te passando uma informação e para a nossa audiência, logo assim que começou a pandemia, o Banco Central injetou muito recursos nos bancos, tá? Então, não existe crise dos bancos, mas existe crise dos tomadores dos bancos. É bem sutil. Por que eu estou falando isso? Né? Existe o PDD, que é o provisionamento de débito duvidoso, que os bancos fazem em seus balanços. Então, os balanços de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander mostraram um alto número nesse provisionamento, ou seja, eles esperam que os detentores, os tomadores de crédito tenham uma dificuldade financeira. Então, estão se defendendo para isso. Mas, em 2008, você tinha uma crise dos bancos porque você empacotava uma dívida ruim e vendia para os investidores. Aqui não tem um empacotamento de dívida ruim, mas sim tem devedores com muitos desafios pela pandemia. Muitas empresas, infelizmente, estão quebrando. Mas olha que legal, Érica. Ontem, você já ouviu falar naquela empresa chamada Stone, Érica? Não. Stone da marca. Aquela que passa o cartão, Stone Pagamentos. Né? Sim, já. Porque o pessoal pode confundir com Rolling Stones. Para quem gosta de rock, Rolling Stones é muito bom. Mas a Stone Pagamentos, ela fez uma aquisição de uma empresa chamada Linux, que está na Bolsa de Valores, né? Pagou quase R$1 bilhão, 900 milhões de reais em dinheiro e a diferença em ações da empresa. Ou seja, por mais que a gente esteja aqui reclamando e não reclamando por reclamar, mas achando que está muito difícil, outras empresas estão comprando. No meu Twitter, eu fiz várias observações, Érica, da quantidade de empresas e participações que foram adquiridas na pandemia. Então, eu sempre falo que crises são oportunidades. O que a gente tem que ser é criativo, usar essa ineficiência do rendimento de 2% e tentar olhar para aquisições, parcerias. E um recado para você que é empreendedor: sozinho não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Você tem que se associar aos melhores, você tem que se associar aos seus concorrentes, a fazer clubes, a trazer mais empreendedores com vocês. Você precisa ser criativo. E, no final, você tem que ter uma instituição por muitos anos e que tenha vários profissionais de muita magnitude, que é o CRA. Eu até estou me exacerbando hoje nesse comentário, porque eu estou muito preocupado que muitas pessoas querem empreender, mas não tem, Érica, o conhecimento que um profissional, um estudante de administração tem. Então, na minha visão, é essa. Assim. Eu acho que essa questão do empreendimento ainda pode dar pano para manga para a gente, que eu queria desenvolver com você, Gilvan, a questão do empreendedor anjo. Vamos marcar no próximo programa, convidar a nossa audiência para falar sobre o empreendedor anjo? O que você acha? Acho incrivelmente incrível, como eu falo nas minhas redes sociais, porque esse é um investimento, Érica, que acho que vai ser muito oportuno, porque o brasileiro ele vem de uma cultura conservadora. O brasileiro é conservador, Érica, nos seus investimentos. Isso é retratado nos números de pessoas na Bolsa de Valores. E o investidor anjo,
é algo que está muito em voga na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil as pessoas ainda têm um pouco de resistência. Vou prometer para você que vou trazer uma série de assuntos muito legais. Perfeito, então. Então está combinado. No próximo programa, vamos falar sobre investidor anjo. Muito obrigada, Gilvan. Até o próximo Investidor em Ação. Até o próximo. Até lá. E você que ficou ligado até aqui, já sabe que a gente tem um encontro marcado no próximo programa para falar sobre investidor anjo, tá bom? Então fica ligado nas redes sociais e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.